Na verdade, aquilo ali vai impregnar também de uma antropização ou modificação da paisagem natural a partir de uma concepção urbana de ser. Facilitar o contato com o meio ambiente, mas dentro de uma concepção arquitetônica que usa elementos da natureza, mas na verdade é uma construção, uma interferência humana na paisagem. A própria necessidade de viajar está associada com problemas gerados pelo modo capitalista, ou seja, quer dizer, é o capitalismo que faz você querer viajar, você não aguenta mais trabalho na cidade, então não tem como muito, você viaja dentro da mesma lógica, ela vira um objeto de consumo de desejo. Você deseja viajar como você deseja um computador novo, um tênis novo ou qualquer coisa que você queira, comer uma comida gostosa. Então, o próprio sistema valoriza isso como produto, e você acaba comprando um produto e os turismólogos estão aí para organizar os pacotes para vender esses produtos que estão aí. Bom, aqui eu posso provar que eu já falei a história da mídia valorizando a questão ambiental, como é que isso cresceu e por isso que surgiu esse segmento. E o fato da natureza ser valorizada pelo movimento ambientalista, o fato de todo mundo falar que agora a natureza está desaparecendo, visite antes que acabe, porque quem não conhecer agora não vai conhecer mais, porque cada vez está mais difícil encontrar áreas naturais, isso gera um movimento que faz com que aquela paisagem que está na janela acaba sendo a nossa grande catedral do século XXI, né? O lugar sagrado, a natureza linda, maravilhosa, tem tão pouco, temos que preservar e guardar esse lugar para poder visitar de vez em quando uma coisa de cachoeira gostoso. Né? Na verdade, o mérito que aquilo ali tem não é o mérito em si, não tem valor em si mesmo, intrínseco à natureza. O valor da natureza é o valor de serviço, é o valor de serviço prestado à humanidade. Então, portanto, você valoriza aquilo por aquilo que pode ser oferecido como uma experiência, portanto é um valor antropocêntrico. Então essa ideia de sacralizar a natureza, de criar espaços protegidos, é uma ideia totalmente antropocêntrica, por incrível que pareça. A própria concepção de natureza é uma concepção cultural, é uma concepção do ser humano, né? que logo aponta para a divisão positivista de ser humano e natureza, né? Dicotomia entre os dois. A natureza está lá, tem uma estravinha separando, e aqui nós estamos na parte humana. A parte mais interessante, mais gostosa de viver. Ali é para viver humano só. Então, essa é o sentido, né, que a gente dá hoje à natureza, no sentido de divindade, de sacro, de preservado, de beleza, de harmonia, de equilíbrio, e, portanto, melhor ainda com o produto. Quanto mais divino e sagrado e bonito é a natureza, mais vontade eu tenho de ir para lá e mais caro eu posso cobrar meu pacote, portanto, para levar as pessoas para um lugar sagrado, ao contato de elevação espiritual com o mundo natural que está nos aguardando. Isso está muito valorizado no mundo de hoje. Por isso que o ecoturismo é um segmento crescente na humanidade como um todo, pela valorização que a própria sociedade dá ao mundo natural. É quase um retorno, né? A ideia do bom selvagem que está lá para a gente aprender com ele, se espiritualizar, crescer, enfim. É uma consequência dessa separação, né, histórica do ser humano com o mundo natural. Qualquer área natural é uma construção humana divinizada, deve ser protegida dos destrutivos, do pessoal do mal. Nós somos do mal. Aliás, isso é legal, essa ideia de bem e mal também é interessante, né? Porque aqueles que defendem o ecoturismo, uma sociedade que valoriza a natureza, são as pessoas do bem. O pessoal do turismo de massa, já começa a falar assim, turismo de massa, né? É o pessoal do mal que está destruindo tudo. Então, essa contraposição de bem e mal está muito clara quando se fala da questão ambiental. Quando, na verdade, a gente sabe que existem bem e mal em todos os segmentos e, na verdade, isso pode ser relativizado. É apenas uma questão do que se valoriza a cada momento. E no momento histórico que nós estamos vivendo, se valoriza a preservação ambiental como sendo do bem. Bom, então, tá. Aí vem o grande debate que a gente vai conversar aqui. Historicamente, no século XX, principalmente com esse crescimento da preocupação ambiental, surge, né, uma divergência de opiniões em duas grandes linhas que pareciam inconciliáveis. De um lado, os chamados desenvolvimentistas, o pessoal que defende a ideia de que a humanidade vai melhorar cada vez mais a partir principalmente da tecnologia, da ciência, da urbanização, da transformação de matéria-prima em bens de consumo, enfim, as oportunidades de trabalho, o crescimento econômico, o crescimento do PIB, entre outras coisas que o tal desenvolvimento proporciona e que é meta e ambição de todo mundo. Qualquer cidadão de qualquer país está preocupado quando os índices de crescimento caem de 4% para 3%, meu Deus, o que está acontecendo?
Ai, que inveja, não sei que país o crescimento é 8%. Todo mundo ambiciona o crescimento econômico, porque isso supostamente é sinônimo de mais oportunidades, mais emprego, melhor qualidade de vida, mais consumo, mais coisas legais para comprar, enfim. Esses são chamados desenvolvimentistas e essa é a tônica do século XX. Foi durante o século XX que esse movimento liberal, neoliberal, de consumo ganhou a força máxima que nós vemos hoje. E do outro lado, aí já em meados para frente do século XX, que surge o bloco opositor, conversando com vocês, o bloco ambientalista, que defende exatamente o contrário. A revisão dos padrões de consumo, a revisão da tecnologia, menos cidades, mais áreas naturais protegidas, quer dizer, um movimento contrário, quase que um movimento anticivilizatório, oposto. Sem muito saber propor exatamente como seria esse mundo, os ambientalistas propõem que um mundo melhor é possível, não esse mundo capitalista que nós assistimos. Então, essas duas correntes se apresentam aí, lá pelos anos 60 e 70, como praticamente inconciliáveis. Não tem conversa, é briga direta, e aí as manifestações ambientalistas, navio que entra na frente de baleeiro para impedir que a barco atinja a baleia, gente se amarrando em árvore, gente se amarrando em usina nuclear, todas essas manifestações que a gente vê até hoje, alguns episódios aí, é o ambientalista. Então, desenvolvimentistas ambientalistas aparentemente não chegavam a consenso algum. Lá para meados dos anos 60, ou 80, surge um conceito novo que supostamente vem resolver essa dicotomia, que é o conceito de desenvolvimento sustentável. Desenvolvimentistas, calma, vocês têm razão, é verdade, a humanidade está assistindo uma melhoria da qualidade de vida, a saúde está melhorando, a alimentação está melhorando, estamos felizes da vida, estamos trabalhando cada vez menos, tá uma beleza. Então, esse projeto é um projeto bacana, um projeto que está se mostrando viável, interessante, mas, ambientalistas, fiquem tranquilos, dá para fazer isso garantindo a conservação dos recursos naturais. Ou seja, aí escreve uma frase que diz: desenvolvimento sustentável, que é o termo que se propõe, é aquele que permite ao ser humano o uso dos recursos naturais para o seu bem-estar, desde que ele garanta esse mesmo direito às gerações futuras. E para isso é preciso utilizar sem esgotar, utilizar permitindo que os ciclos naturais consigam repor os estoques do que foi explorado pela sociedade. Esse é o conceito, me parece bastante interessante. É aquela história de criar um modo contínuo, né? Consome, dá um tempinho para descansar, que aí ele recupera de novo. A ideia de que nunca vai acabar nada. O desenvolvimento sustentável prega a ideia de que é possível continuar crescendo sem degradar o meio ambiente, desde que alguns cuidados sejam tomados. E mais uma vez, né, a aposta é essa que vocês estão vendo aí. O que é exatamente o desenvolvimento sustentável? É uma proposta de consenso, uma proposta consensual, justamente de equilíbrio dessas duas correntes. Pô, não precisa brigar. Somos seres racionais, inteligentes, somos bons pra caramba, então vamos achar uma solução de equilíbrio, de ponta. Então é um consenso, baseado principalmente no positivismo, no funcionalismo, que são correntes ideológicas, né, que estão baseadas na ideia principalmente da ciência e da tecnologia. Aquela história de que se está desmatado, é possível recuperar. Se o rio está poluído, é possível despoluir. Se está usando muita latinha de alumínio, é possível reciclar. Tudo é possível consertar, porque a ciência vai dar jeito em tudo. Se teve um acidente nuclear, a gente vai conseguir consertar, jogar umas coisas lá dentro e pronto. Tudo está sujeito a partir da tecnologia da ciência. Essa é a crença do desenvolvimento sustentável. Para tudo haverá solução. Se está poluindo muito a atmosfera, bota catalisador, bota filtro. Tudo tem uma solução. Mas a energia não vai poder mais ser nuclear. Vamos inventar energia eólica. E aquele estado, isso aqui é forte, né? Vamos inventar outra. Tudo vai ser inventado para solucionar os problemas. Essa é a crença do desenvolvimento sustentável. Uma crença na tecnologia, solucionando os problemas. Desde que seja garantido, é o princípio básico da palavra desenvolvimento, seja garantido o crescimento econômico, o crescimento da produção, o crescimento da qualidade de vida, enfim, isso que a gente sente como realmente um progresso. A troca daquele mato horroroso, cheio de espinho, por uma coisa mais organizada, bonitinha, que é uma cidade. E isso que aqui a gente põe uma cena e fala que os ambientalistas estão sendo preservando um pedacinho, escalando poder passear um pouquinho. Essa é a ideia do sustentável. E essa foi a ideia que foi debatida bastante na Rio 92, foi um encontro que realmente se aprofundou esse debate.
E lá, já na Rio 92, um grupo de pessoas que debateu isso, o conceito tinha sido criado 5 anos antes. Já em 92, começaram algumas pessoas a mostrar alguns problemas nesse suposto equilíbrio que o desenvolvimento sustentável propõe. Primeiro, puxa, mas se o crescimento o grande modelo tem que ser mantido, será que isso não é simplesmente um reforço, né, da ideia de acumulação de capital? Será que o conceito de sustentável, na verdade, não é, entre aspas, um novo modelo que, em vez de acumular um capital sujo momentaneamente, vai acumular um capital limpo? Ou seja, vai transformar meio ambiente em produto rentável? Ou vai manter a lógica de que tudo pode continuar sendo vendido, desde que seja reciclado, tudo vai continuar sendo destruído, desde que seja recuperado, tudo pode ser poluído, desde que seja despoluído depois, e na verdade você não interfere na causa desses problemas, que é justamente o modelo de consumo desenfreado que gera esses problemas ambientais. Ataca-se a causa, mas não ataca-se o problema. Essa é a ideia do desenvolvimento sustentável. Mais do que isso, né?